Fala jovem, tudo bom? Hoje eu vou lhe trazer 8 verdades libertadoras para a sua produtividade. Essas verdades elas são baseadas no livro do Jerônimo Temel que eu tenho aqui comigo, o Produtividade para quem quer tempo, e que eu já recomendo que você faça a leitura. É um livro muito bacana de se ler e traz dicas valiosas para você que quer administrar melhor o seu tempo. A primeira verdade sobre produtividade que a gente precisa entender é que ocupar-se não é o mesmo que produzir. Nós vivemos numa sociedade que nos estimula a estarmos o tempo todo fazendo algo. Quando você vê alguém que está sem fazer nada, essa pessoa muitas vezes é criticada. Quando é você que está num momento ali sem ter o que fazer, é possível que você mesmo se sinta culpado ou culpada por estar parado. Mas a reflexão que o Jerônimo chama a nossa atenção aqui é a seguinte: ocupar-se não é o mesmo que produzir. Nós vemos muitas pessoas ocupadas que passam o dia inteiro executando tarefas, mas que quando chegam ao final do dia, se você perguntar o que foi que elas conseguiram fazer de produtivo, qual foi o avanço que elas tiveram na vida, elas não vão saber te dizer. Então, mais do que simplesmente se ocupar com tarefas, é importante que a gente saiba quais são essas tarefas e aonde elas vão nos levar. Se elas estão alinhadas com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente quer construir. Aí sim faz sentido. Do contrário, ocupar-se por ocupar-se, não, é pura perda de tempo. A segunda verdade sobre produtividade é: as tarefas nunca vão acabar. Eu gosto muito dela e toda vez que eu ministro algum treinamento sobre gestão do tempo, eu trago essa reflexão. As tarefas, enquanto você estiver vivo, viva, respirando, elas vão chegar, não tem jeito. Por isso, é uma falha muito grave você querer correr mais contra o tempo para dar conta de tudo. Não faça isso, porque à medida em que você fizer mais tarefas vão aparecer. É uma ilusão achar que a gente vai dar conta de tudo. Enquanto houver vida, haverá tarefa para desempenhar. Se eu perguntar nesse momento aí onde você está, certamente você tem pelo menos 1 ou 2 pendências a tratar, só aí pertinho de você. Sem falar naquelas outras que envolvem toda a sua vida. Então, tarefa a gente sempre vai ter para fazer. Não adianta correr mais para tentar dar conta de tudo. O importante é saber separar e classificar essas tarefas dentro de uma escala de prioridades. Terceira verdade: se você não tem agenda, você se torna a agenda dos outros. Essa é muito forte, mas também é uma realidade da nossa vida. Se você não organiza a sua semana, o seu tempo, você vai acabar se tornando refém das urgências das outras pessoas. Se você não sabe o que tem que fazer amanhã à tarde e um amigo, uma amiga te chama para atender a uma necessidade dele, certamente você irá. Se você tivesse um planejamento melhor, talvez você conseguisse organizar essas demandas de maneira mais efetiva. Não estou dizendo que você não iria atender seu amigo ou sua amiga, mas você conseguiria pelo menos administrar melhor esse tempo. Se você não tem um mínimo controle, uma mínima agenda, você se torna refém da agenda das outras pessoas. Quarta verdade sobre produtividade: mais importante que a velocidade é a direção. A gente já viu aqui que quanto mais a gente correr, mais tarefa vai chegar. Então esse não é o caminho. E mais importante do que pressa é você saber se o que você tem desempenhado na sua rotina está te aproximando daquilo que você mais almeja. É preciso saber se as tarefas da sua vida elas estão alinhadas com aquilo que mais te dá satisfação. Pense, por exemplo, no fim da sua vida. É um exercício aqui. Quando chegar lá no fim, e você olhar a sua vida em retrospectiva, digamos que seja hoje, você vai estar satisfeito ou arrependido, arrependida das coisas que você vem desempenhando. Então é importante essa perspectiva para que a gente consiga avançar sobre o tempo de maneira eficiente. Quinta verdade sobre produtividade: a pior coisa que você pode fazer, o maior ladrão do tempo, é você pensar em uma coisa que tem que ser feita quando você não pode fazê-la. Isso só gera ansiedade. Já parou para pensar, ou já aconteceu com você, de repente você pegar num domingo e ir à praia, mas você tinha algum assunto pendente para estudar, ou um relatório, um trabalho para fazer, e aí quando você chega na praia, você começa a pensar naquela pendência, naquela tarefa, só que você não tem como fazer nada ali.
E você acaba perdendo o passeio, deixando de aproveitar por conta dessa preocupação. Só que aí você vai para casa para fazer aquilo que você tinha que fazer. Quando você está lá fazendo o seu trabalho, você lembra da praia que você deixou de aproveitar, o quanto você poderia ter usufruído daquele momento. Percebe que isso é um círculo vicioso? Você sempre estará pensando em coisas que você deveria fazer no momento inapropriado. Isso é pura perda de tempo e gerador de ansiedade. Sexta verdade sobre produtividade: não trate exceção como regra. Quando a gente começa a organizar uma rotina, é natural que surjam pensamentos do tipo: eu vou colocar determinado compromisso para tal dia, mas e se surgir uma situação emergencial, se surgir uma intercorrência? Veja, isso pode acontecer nas nossas vidas, ninguém está livre. Só que as emergências, as crises, elas correspondem à menor parte. Geralmente 20% do seu tempo. Então, não adianta você deixar de planejar a vida pensando nas intercorrências, sendo que elas representam a menor parte do seu tempo. Se você está tendo intercorrência demais, além desses 20%, algo que já está drenando as suas energias, é bom você rever todo o seu estilo de vida. Mas, no geral, é a menor parte. Portanto, o que é que você faz? Planeja a sua semana e deixa uma margem equivalente a 20% mais ou menos para essas intercorrências. Verdade número 7. A felicidade não está na chegada, mas sim no caminho. Você precisa entender que essa questão de se organizar, de aproveitar melhor o tempo, tem que ser uma jornada prazerosa para você. Não pode se tornar um peso, por mais que os benefícios de uma rotina mais organizada sejam evidentes, você não pode fazer com que isso se torne um peso. Você tem que aproveitar a jornada, porque senão há também o risco de você se privar de muitas felicidades, de muitas alegrias nesse meio do caminho e a sua vida passar e você não aproveitá-la. Então você deve fazer da sua jornada nessa vida algo o mais próximo do agradável. É assim que se vive bem. Verdade número 8. Se fosse fácil, todo mundo faria. Essa é uma verdade tanto para a gente. Sim, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas nós precisamos lembrar que quanto maior o desafio, maior também é a recompensa. A gente precisa entender que se organizar melhor, aproveitar o nosso tempo é algo antinatural, não é o mais natural. Primeiro que a gente vive num mundo repleto de estímulos, o tempo todo chamando a nossa atenção, e o nosso corpo naturalmente tende à inércia. Quando eu falo para a gente se organizar, para a gente fazer um mapeamento de atividades, para a gente compor uma agenda, isso é totalmente antinatural. Mas os benefícios que você vai colher agindo assim de maneira disciplinada, não tem nem como descrever aqui. Por isso o meu convite para que você passe a se organizar cada vez melhor. E se você gostou desse vídeo e se você não quer perder nenhuma novidade aqui desse projeto, eu vou te convidar a assinar a nossa newsletter. É só acessar o nosso site www.vidacomresultados.com.br. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas que você entende que farão bom uso dele e desejo muito sucesso a você.